Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje com mais um culto da nossa igreja, o Brasil para Cristo Parada 15, e nós vamos aqui meditar numa palavra de Deus, juntos com os irmãos. Você que está na sua casa pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, né? Na carta aos Hebreus, eu ia falar na carta de Paulo, mas não é confirmada que essa carta é de Paulo, tá? Na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Até aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje pela manhã, ao receber o recado do pastor, que hoje é o dia do nosso culto e que nós estivéssemos preparando algo para a edificação do corpo de Cristo, eu estava pensando, falei, meu Deus, o que o Senhor tem para falar para a sua igreja hoje, né? E Deus me deu algo que nós vamos estar compartilhando nesse momento. E eu gostaria que os irmãos, em primeiro lugar, considerassem muito seriamente a palavra de Deus na nossa vida. Se nós não considerarmos a importância que tem a palavra de Deus para as nossas vidas, é vã a nossa fé. E eu digo isso por quê? Porque Deus, Ele está exigindo de nós algumas coisas que nós podemos entregar a Deus. Tá? Bom, essa semana, hoje, exatamente agora, já são 12:00 e pouco, a hora que eu estou fazendo esse vídeo, mas hoje por volta das 10 horas, 10 e pouca da manhã, foi enterrado um pastor da nossa obra, ali na cidade de Suzano, um pastor aí com a idade por volta de 50 anos, novo, forte, sem doença, sucumbiu ao Covid, pastor Marcos César, da nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Miguel Badra Baixo, é uma área ali da região de Suzano. Pastor muito considerado, respeitado, um amigo, participei juntamente com ele de algumas reuniões do pastoreio de pastores que tem ali, e uma pessoa alegre, sabe, muito estimada, 50 anos. E eu me pus a pensar, irmãos, que nós estamos vivendo tempos onde Deus, ele mandou um recado para a humanidade, que a humanidade não se deu ao luxo de buscar entender o recado de Deus. Deus mandou um recado para a igreja que muita gente na igreja também ainda não entendeu. Muita gente na igreja ainda não entendeu o recado que Deus está dando para a humanidade. E
o que realmente tocou meu coração. Para a humanidade, irmãos, a gente até entende, porque a Bíblia ela é clara que Deus já cegou até o entendimento das pessoas irremissas, das pessoas que não querem saber de Deus. Ele já tirou até o entendimento que é para elas não entenderem mesmo. Mas para nós, o povo de Deus, não. Nós precisamos nos conscientizar do que Deus está querendo de nós. O primeiro ponto é vida de oração. Nós sempre oramos menos do que é necessário. O segundo, irmãos, é compromisso com a nossa vida cristã, com o nosso ministério, com o nosso chamado. Nós não podemos, irmãos, de jeito nenhum brincarmos com as coisas realmente importantes, com as coisas, irmãos, sagradas. Não se pode brincar, irmãos. Você não pode assumir compromissos dentro da igreja que você não está querendo cumprir. Isso é muito sério. Mas não é disso que nós vamos tratar ainda, irmãos. Era uma outra questão. Diante desse quadro que nós estamos vivendo, irmãos, o número de pessoas que estão sofrendo por solidão, por depressão, por descaso, o número de pessoas, irmãos, é um número imenso. Inclusive você que está ouvindo, que está vendo esse áudio hoje, você pode ser uma dessas pessoas. Mas a preocupação, irmãos, é com as pessoas mais idosas. Por quê, irmãos? Às vezes dentro de casa a própria família não se dá conta da angústia de que alguns idosos estão passando dentro de casa, irmãos, sentados ali no sofá, com os olhos vagos, olhando para as paredes. A solidão, a tristeza, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes filhos, netos, eles estão numa correria tão grande, dia de hoje, tem feira, tem isso, tem aquilo outro, que não se dá conta do que está acontecendo com a pessoa ali, com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com o irmão, com a irmã. Muita tristeza, muita amargura, muito medo, muita insegurança, irmãos. E essas pessoas estão, irmãos, sem o contato físico necessário, como o velhinho gosta de ser beijado, abraçado. E nós não estamos nos dando conta de que nós precisamos estreitarmos o nosso contato, nosso laço como igreja, como corpo de Cristo, como família de Jesus. Nós não podemos estar, irmãos, agora voltados somente para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Será requerido de cada um de nós. E quando Deus colocou isso no meu coração, irmãos, olha, é prática, irmãos, é prática. Não é retórica, é prática. Não é, irmãos, blá, 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 é fazer. Deus hoje tocou no meu coração, irmãos, eu fui fazendo as coisas. Eu liguei, conversei um tempão com o pastor Hamilton. Conversei um tempão com o irmão José Alves, conversei um tempão com a irmã Nilda, conversei com o Fabrício por áudio, conversei com o irmão Ricardo, conversei com o irmão Gerivaldo, conversei com a irmã Ilza. Irmãos, eu liguei para a irmã Ilza, mas ela ficou numa alegria, irmãos. Irmão, mas que alegria, eu acho que ela até chorou, irmãos, de emoção, sabe, irmãos? Ela dizendo que saudade dos cultos, de abraçar as irmãs, de beijar, de olhar nos olhos, de cantar louvor junto. Que saudade de ouvir o louvor que o irmão canta com tanta unção. Liguei para a irmã Maria, liguei para a irmã Cida Monteiro, conversamos um tempão. A irmã Cida nós conversamos por áudio,
mas conversamos, irmãos, um tempão, e Deus tratando, e eu vendo que realmente é de Deus, e que nós precisamos, irmãos, nos enquadrarmos na Bíblia. Não fique brincando com as coisas de Deus. Como você se compromete com um compromisso com a igreja, e depois você arruma alguma coisa mais importante do que o seu compromisso com a igreja. Deixar para os irmãos esse versículo de número 25, não deixando nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vá se aproximando aquele dia. Admoestando-nos, irmãos, é uns cuidando dos outros, tratando dos outros. Louvado seja Deus. Entre em contato com os irmãos, entre em contato, conversem, liguem, mandem áudio, mande vídeo, converse. Nós precisamos uns dos outros. Que Deus abençoe a sua igreja.